Welcome back to the show, everyone. Danny Haifong here, as you can see. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Aqui é Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou acompanhado de Scott Ritter, ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, ex-inspetor de armas da ONU, atualmente analista geopolítico, jornalista e autor, para analisar os últimos acontecimentos. Scott, primeiro eu queria perguntar sobre isso. Houve uma enxurrada de reportagens sobre a visita à Rússia do diretor da CIA, Ratcliffe. Na mídia tradicional, Trump e a Rússia têm versões diferentes sobre o assunto. A mídia tradicional tratou isso como um aviso enviado pelo presidente, por meio de Ratcliffe, à Rússia, sobre coisas como, foi o que disse a Político, alertar contra ataques a aliados da OTAN, ajudar o Irã a burlar as sanções do dia D e sobre as consequências, caso fizesse isso. A CNBC disse a mesma coisa sobre essa viagem, que ainda está envolta em mistério. Donald Trump disse que ela foi semi-rotineira e que os dois lados só queriam pôr fim à guerra, e era por isso que estavam conversando. A Rússia disse muito pouco sobre quais foram, de fato, os detalhes por trás disso. Mas você falou muito sobre a CIA como um agente de conspiração contra a Rússia ao longo dos anos e em sua história. O que você tem a dizer sobre essa ideia de que a CIA está enviando mensagens ameaçadoras à Rússia por meio de um voo de C-17? E o que isso diz exatamente sobre o estado do governo Trump em suas guerras, considerando que eles estão conectando tanto a guerra com o Irã quanto o conflito na Ucrânia? Parece tudo reunido em uma espécie de pacote. Pelo menos é assim que a grande mídia está falando sobre isso. Quais são as suas impressões? Bem, antes de tudo, lembre-se, a grande mídia não tem fonte nenhuma. É tudo especulação. Eles não estão recebendo uma declaração do presidente. Não estão recebendo uma declaração do Kremlin. Então, estão simplesmente inventando muita coisa. Isso vem de coisas ligadas, por exemplo, a Michael Weiss, que é um analista de redes sociais e especulou que isso poderia ser um aviso. Isso pareceu fazer sentido. E agora muita gente está repetindo por aí que é um aviso. Um aviso. Um aviso. A CIA não está em posição de dar um aviso à Rússia. Antes de tudo, essa não é a função dela. A função dela seria informar a Rússia. E foi isso que vimos, por exemplo, em 2021. E temos que lembrar que isso não surgiu do nada. Já existe há algum tempo uma comunicação direta entre a CIA e o SVR. Eles mantêm linhas abertas de comunicação. Em 2021, vimos William Burns, que era diretor da CIA, mas que como funcionário do Departamento de Estado, construiu uma reputação pelo que eles chamam de canal de bastidores. Ou seja, sair dos canais normais para conversar e coisas do tipo. E Burns se reuniu com Naryshkin e Patrushev, em Moscou, e disse, temos informações de inteligência que sugerem que vocês estão se preparando para atacar, invadir a Ucrânia, e só queremos que saibam que nós sabemos o que vocês estão fazendo. Não houve ameaça, porque ele não tem posição para ameaçar. Esse não é o trabalho dele. As ameaças são feitas pelo secretário de Estado. As ameaças são feitas pelo presidente, não por um diretor da CIA. Ninguém acreditaria numa ameaça vinda do diretor da CIA, e isso encerraria instantaneamente a linha de comunicação, que eles não querem encerrar. Então a CIA nunca fez uma ameaça à Rússia, nem verbalizou uma ameaça à Rússia. Ela simplesmente informou aos russos que estamos cientes do que vocês estão fazendo. Eles fizeram isso de novo, acho que em novembro de 2022. Essa talvez por volta dessa época, né, quando Burns, em Istambul, com Naryshkin. E ele disse, ouvimos que vocês podem estar planejando usar granades nucleares contra a Ucrânia. Queremos avisar que estamos cientes disso e tomando as medidas cabíveis. Aparentemente, meus cachorros também estão incomodados com a reunião de Naryshkin com Burns. Mas quando Burns saiu, quando Biden foi embora e Trump entrou, os russos deixaram claro que queriam manter os canais de contato com Trump, com Ratcliffe. E de fato, houve várias ligações telefônicas entre os dois, mas eles não se encontraram pessoalmente. Então, essa ideia de que essa reunião surgiu do nada,
de que é tão estranho um cara da CIA se reunir com Naryshkin. Não. Isso faz parte de um padrão de comportamento já existente que, meu Deus, por que os entregadores da Amazon têm que chegar bem quando eu estou no meio de um podcast? Claro, as entregas sempre chegam na pior hora. Com entrega de comida, acontece a mesma coisa comigo. E agora meus cachorros nunca mais vão calar a boca, porque não conseguem ver do outro lado da porta. Eles só sabem que alguém esteve ali e vão continuar latindo até descobrirem que não tem ninguém, o que talvez nunca aconteça. Enfim, bem-vindos a uma vida com cachorros. E para todas as pessoas que dizem, coloque os cachorros do lado de fora, vão catar coquinho. Isso nunca vai acontecer. Então, voltando a isso. Primeiro de tudo, o diretor da CIA não está em posição de fazer uma ameaça. Esse não é o trabalho dele. Não é o papel dele. E não é algo crível. A CIA não tem essa capacidade. Só para as pessoas entenderem, a CIA não pode simplesmente acordar de manhã e dizer, vou para Moscou. Vou para Moscou. Eles têm que ligar para os russos e dizer, eu gostaria de ir a Moscou. E os russos vão dizer algo como, por que você quer ir a Moscou? E a CIA tem que dizer algo como, bem, gostaríamos muito de abordar os pontos A, B e C. E os russos vão dizer certo. Porque sabe, quando ele chegar lá, eles meio que precisam saber do que vão falar. Agora, o que sabemos é que Ratcliffe saiu de Washington, D.C., onde teve uma reunião preliminar com o presidente, o secretário de defesa e outras pessoas. Depois ele voou para Riga. Se essa reunião em Riga teve algo a ver com alguma coisa, eu não acredito que teve. Acredito que o que aconteceu é totalmente separado da OTAN. Totalmente separado da OTAN. Vou entrar nisso daqui a pouco. Mas ele pegou um C-17, que é uma aeronave de missão especial. O C-17, que voou para Moscou, é uma aeronave que na verdade partiu da base aérea de Andrews. É uma aeronave de missão especial, com pintura especial, identificações especiais e comunicações especiais. E ela é usada rotineiramente por autoridades de alto escalão. Acho que podemos dizer o seguinte, a CIA e outras agências têm algo chamado de bala de prata. São unidades especiais que são colocadas e retiradas da aeronave. São estruturas de escritório seguras, o que significa que você pode ter comunicações e conversas seguras. Então, a bala de prata foi carregada lá dentro, o que significa que Burns consegue manter uma conexão segura com Washington, D.C., por meio de comunicações criptografadas. É por isso que o C-17 foi escolhido. É uma aeronave de missão especial, configurada especificamente para viagens de alto nível de altos funcionários do governo. Mas o C-17 precisa receber autorização para entrar na Rússia. Isso significa que não é apenas o C-17, mas o tipo. Eles têm que explicar o tipo de aeronave, porque os russos não vão, por exemplo, deixar um RC-135 entrar no espaço aéreo russo. Então os russos sabiam que isso estava acontecendo. Isso foi autorizado, foi um voo previamente autorizado. Pousou em Vnukovo. Essa ideia de simplesmente, ei, somos um C-17 com o diretor da CIA chegando em Vnukovo, vocês têm que nos deixar pousar. Não, 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 pessoal. Isso foi tudo previamente autorizado. Por favor, entendam isso. E os russos, se a CIA ligasse e dissesse, queremos entrar para fazer uma ameaça, os russos diriam, nem se incomodem, fiquem em casa. Por favor, entendam que os russos não costumam receber ameaças de um diretor da CIA. E o diretor da CIA teria que dar aos russos alguma ideia do que queria discutir, para que eles estivessem preparados. E essa noção de uma ameaça é simplesmente absurda. E é meio constrangedor alguém que diz saber alguma coisa sobre a Rússia afirmar que era isso que estava acontecendo. Porque, se fosse, isso significaria que o diretor mentiu para eles e disse, ei, quero entrar e conversar sobre, sei lá, os hábitos do Putin de cutucar o nariz. Tudo bem, vamos falar disso. Aí ele chega e diz, estou ameaçando vocês. Os russos diriam, cai fora, vai embora. Nem seria a conversa mais curta da história das conversas curtas. Então Radcliffe foi com um propósito. Agora, o interessante é que ninguém está falando sobre isso. Os russos não estão falando.
A Casa Branca também não está falando muito, exceto para dizer algumas coisas interessantes. White House isn't really talking about, except to say some interesting things. Trump disse, todos vocês vão se decepcionar com suas especulações sobre uma ameaça, sobre uma guerra com a OTAN, sobre tudo isso. Ele disse que é algo meio rotineiro. Essa é uma palavra importante. Rotineiro. O que sabemos que Rússia e Estados Unidos vêm discutindo há muito tempo? O programa nuclear do Irã. A Rússia tem trabalhado intensamente para encontrar uma solução para a paranoia dos Estados Unidos em relação ao programa iraniano. A Rússia se ofereceu para receber o urânio enriquecido a 60%. A Rússia se ofereceu para fazer várias coisas. E então temos uma situação em que Donald Trump tem um problema com o Irã. Duas coisas: o Estreito de Hormuz e o programa nuclear iraniano. O Irã não pode ter uma bomba nuclear, ele disse. E você não pode trazê-lo para esse conflito sem fazer nada em relação ao programa nuclear iraniano. Tem que haver algum avanço em algum lugar. E os iranianos sabem disso. E os russos sabem disso. Então, o que aconteceu hoje, um dia depois da visita de Ratcliffe? Rússia e Irã assinaram um acordo nuclear de 25 bilhões de dólares. Rússia e Irã assinaram um acordo nuclear de 25 bilhões de dólares, o que significa que a Rússia vai construir usinas nucleares no Irã. O importante é que isso acontece 1 ou 2 dias depois de o secretário de Comércio, acredito, ter dito: não temos nenhuma oposição a que o Irã tenha um programa nuclear pacífico. Energia nuclear, nenhuma oposição. Eles só não podem ter um programa de armas nucleares. É uma declaração interessante, meio que surgiu do nada. Nós apoiamos que o Irã tenha um programa de energia nuclear, certo? Mas esse programa de energia nuclear estava condicionado ao Irã ter um programa robusto de enriquecimento nuclear. A Rússia acabou de fechar um acordo pelo qual vai fornecer usinas nucleares e o combustível. Agora, pode haver um componente nisso que dê ao Irã uma capacidade residual de enriquecimento, permitindo que ele misture parte do seu combustível enriquecido nas barras de combustível. Mas as barras de combustível serão controladas pela Rússia. Então, qualquer enriquecimento que ocorra sai do Irã e é processado. Estou especulando agora porque não vi o documento de fato. Mas o que eu acho que aconteceu foi que Trump disse aos russos: temos que acabar com esse conflito e eu preciso de uma saída. Talvez ele não tenha colocado exatamente nesses termos, mas a implicação é que estamos procurando uma saída. Estaríamos dispostos a aceitar um acordo que fizesse A, B, C, D e E. Entendemos que vocês estão negociando com os iranianos. Vamos conversar sobre os parâmetros. E ele se reuniu com Narishkin. E Narishkin disse: é isto que temos. Talvez tenham levado alguns especialistas, mas isso é algo sobre o qual a CIA poderia falar. É o tipo de questão em que a CIA vem trabalhando com a Rússia há algum tempo, controlar o programa nuclear do Irã. Acho que esse foi o ponto central da conversa. E acho que se a Rússia conseguir tirar Trump da questão iraniana com sucesso, politicamente falando, Trump estará dizendo: também podemos ajudar o Irã a pôr fim ao conflito ucraniano. Não acho que haja uma troca direta de favores, porque acredito que é do interesse da Rússia fazer o que está fazendo. A Rússia sempre se opôs ao programa de enriquecimento ilimitado do Irã. Então, sabe, isso é do interesse deles. Mas eu também acho que, sabe, Radcliffe tem conhecimento de certas coisas. Que tipo de conhecimento, por exemplo? Radcliffe e a CIA estiveram diretamente envolvidos nos programas de drones da Ucrânia, na aquisição e no uso de drones. Sabemos disso porque a CIA colaborou com o The New York Times em uma grande reportagem publicada em dezembro de 2025, eu acredito, justamente sobre isso. Como a CIA esteve envolvida na seleção de alvos para drones ucranianos contra a infraestrutura energética russa. A reportagem saiu ao mesmo tempo em que a Ucrânia lançou 98 drones contra a residência de Valdai, de Vladimir Putin, enquanto ele estava lá, ao telefone, com Donald Trump.
Uma tentativa de assassinato, em outras palavras. E os russos sabem disso, porque capturaram vários desses drones FP-1 quase intactos. Eles pegaram os chips de orientação, onde todas as informações de orientação são programadas. E as pessoas precisam entender que para fazer as coisas subirem, descerem e irem para todos os lados, os dados são organizados de uma certa maneira. Há certos algoritmos programados, feitos em determinados lugares. Vamos chamar esse lugar de Wiesbaden, feitos por certas pessoas. Vamos chamá-las de Exército dos Estados Unidos. E há certas assinaturas associadas que, quando você abre isso, dizem que temos informações sobre um radar aqui, que você precisa contornar. Aqui você precisa voar abaixo do horizonte. Então todas as coisas que dizem ao drone o que fazer estão ligadas a informações de inteligência que foram coletadas e transformadas em um algoritmo. E os russos tinham isso. Eles já tinham analisado, sabiam o que era, e chamaram o adido aeronáutico americano e entregaram isso a eles. Disseram aqui, sabemos o que vocês fizeram. Eles não precisavam dizer isso. Só disseram aqui, por que vocês não dão uma olhada nisso? O que significa, sabemos o que vocês fizeram. E, quando vocês olharem para isso, vão saber que nós sabemos o que vocês fizeram. Então, sabe, a Rússia está plenamente ciente disso, de que a CIA esteve fortemente implicada nisso. Mas a Rússia também sabe de mais algumas coisas. E agora é público que a Ucrânia está sem drones e sem dinheiro. Por quê? Porque eles roubaram o dinheiro. 27 bilhões de dólares que deveriam ser usados para financiar a defesa deles no segundo semestre de 2026. Eles roubaram esse dinheiro. Umerov, quando era ministro da Defesa, gastou tudo em drones no primeiro semestre de 2026. São esses drones que permitiram à Ucrânia fazer toda a seleção de alvos que a CIA estava fazendo. Foi um esforço coordenado, apoiado pela CIA, para inundar a Rússia com drones e alcançar um determinado resultado. E fracassou. Agora o diretor da CIA tem que sentar ali e dizer não há dinheiro e não há drones. E a Rússia venceu. E isso é um problema para a CIA. Então eu acho que a CIA está numa posição em que diz: podemos ajudar a reduzir o programa de drones, porque temos controle sobre isso. Então, em troca de vocês nos ajudarem a sair do Irã, podemos ajudar a reduzir isso. Não vai ser uma dessas coisas, sabe? De dizer que vamos trair a Ucrânia. Não é assim que os Estados Unidos operam. E não é assim que esses acordos são feitos. Mas reduzir o programa de drones cria problemas para a Ucrânia e acaba obrigando o país a fazer certas concessões nas negociações. Então, é uma abordagem indireta. Acho que foi exatamente isso que aconteceu quando Ratcliffe foi a Moscou. Na verdade, eu apostaria dinheiro nisso. Bom, eu acho que isso, na verdade, é olhar para os fatos que temos em mãos. E um desses fatos também, Scott, é sobre os drones. Quero dizer, os Estados Unidos disseram que a Ucrânia parasse de lançar drones contra a Rússia, em território russo, na região de Moscou. Uau, isso está acontecendo. E a Ucrânia disse, tá bom, chefe. É assim. Quer dizer, muito provavelmente é assim que funciona. É 100% assim que funciona. 100% assim que funciona. E há também outro desdobramento, Scott. Sabe, eu me pergunto até que ponto as más notícias vindas da guerra no Irã também pressionam Trump a tentar encontrar algum tipo de saída com a ajuda da Rússia, sabendo que certamente há pouquíssimas opções para o governo Trump neste momento. Porque não sei se você viu a notícia, mas o Irã e Omã chegaram sim a um acordo preliminar sobre como administrar o Estreito de Hormuz. E um dos resultados imediatos disso foi o fechamento do chamado Corredor de Omã, que os Estados Unidos estavam tentando, não sei, escoltar pelo ar, escoltar navalmente para fora do estreito. E desde então, nas últimas 24 a 36 horas, absolutamente nenhum navio saiu do estreito. E vários petroleiros foram atingidos pelo Irã ao tentarem usar esse corredor agora fechado, sem nenhuma resposta dos Estados Unidos. Sem, sabe, nenhuma contestação ou coisa do tipo por parte de Omã, dos Estados Unidos ou de qualquer pessoa naquela região.
Então, o que você pensa sobre isso? Porque as notícias estão ficando cada vez piores. A situação do petróleo não está boa. As reservas estratégicas. A temporada do diesel está chegando, sabe, de setembro a dezembro, quando haverá muita atividade comercial em torno dos feriados. E a situação está ficando realmente ruim. E alguns assessores republicanos estão dizendo que eles estão tentando aguentar até as eleições de meio de mandato. Sinto muito. Acabei de ler um de seus comentários. Quanto mais eu falo, mais idiota eu pareço. Obrigado. Hoje estou de bom humor. Muita gente concordaria com você. Então, é o que é. Olha, de novo, precisamos colocar as coisas em perspectiva. Scott Bessent se levantou e fez um discurso sobre o isolamento econômico do Irã. Essa agora é a nova estratégia. Então, basicamente, os Estados Unidos abandonaram a busca por uma solução militar para o Estreito de Hormuz, porque não existe solução militar para o Estreito de Hormuz. Se os Estados Unidos controlassem o Estreito de Hormuz, não precisariam fazer Scott Bessent se levantar e pedir vergonha. Ele simplesmente diria, nós estamos no controle. Temos isso sob controle. Não temos. E isso reflete o fato de que Omã e Irã têm um acordo provisório que, basicamente, elimina a influência americana sobre os navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Mas Bessent falava do isolamento do Irã. Só que o curioso sobre Bessent foi que, no fim das contas, depois de tudo que ele disse, quando perguntaram, bem, o que vocês estão fazendo contra o Irã? Nada. É só um aviso. Ah, certo. E quanto às sanções secundárias? Como vocês vão fazer isso? Não vamos, porque isso faria a economia global entrar em colapso. Então, por que fazer Bessent se levantar e dar uma declaração dessas, que basicamente não dizia nada? Por causa do timing. Agora vamos voltar ainda mais. O presidente do parlamento iraniano, que por acaso é o principal negociador deles, viajou para o Iraque na semana passada, eu acredito. Ou, acho que foi na semana passada. E quando chegou lá, disse algo muito curioso. Isso chamou minha atenção. Ele disse, nós sabemos que os Estados Unidos estão procurando uma saída elegante deste conflito, que lhes permita salvar a face. Então, o Irã reconhece que os Estados Unidos estão tentando sair, e isso precisa ser feito de forma elegante, preservando a imagem. Então, como fazemos isso? Os dois grandes pontos de impasse são o Estreito de Hormuz e a questão nuclear. Agora temos uma situação em que o Estreito de Hormuz pode ser aberto. Os Estados Unidos não estão fazendo nada, como você disse. Lembre-se, o Irã não precisa convencer o povo americano de nada. Em primeiro lugar, o povo americano não vai acreditar em nada do que os iranianos disserem. Aconteça o que acontecer. É o Trump que precisa convencer o povo americano. E ele não precisa convencê-lo dizendo a verdade. Ele só precisa criar uma percepção. A percepção cria a sua própria realidade. A grande maioria do povo americano é ignorante demais sobre o mundo em que vive. Não sabe nada sobre o Estreito de Hormuz. Não sabe nada sobre os detalhes. Só sabe do petróleo passando por lá e do preço da gasolina caindo. Por favor, entendam que essa é, literalmente, a visão simplista que o povo americano tem. Então, se o presidente Trump puder dizer, por minha causa, o petróleo está aumentando seu fluxo pelo Estreito de Hormuz e vocês estão vendo um impacto direto na bomba. O preço da gasolina está caindo. Os idiotas que povoam os Estados Unidos da América vão dizer, uau, Donnie, obrigado. Você resolveu todos os nossos problemas. E Donnie pode dizer que isso só aconteceu porque Scott Bessent se levantou e os ameaçou com o martelo econômico. É por isso que o Irã fez isso. E agora temos um mecanismo elegante para sair do problema que Trump criou sem perder a honra. E acho que é nessa direção que estamos indo. Tudo de que Trump precisa é que o petróleo passe pelo Estreito de Hormuz e que os preços da gasolina caiam. Aí, basta dizer ao povo americano que ele é o responsável. Entra Scott Bessent com sua ridícula encenação.
E agora ele tem algo que pode vender ao povo americano no próximo ciclo eleitoral. E o povo americano não é inteligente. Não é. Metade deles não saberia apontar o Estreito de Hormuz no mapa, muito menos entender as complexidades de um corredor controlado por Omã e de um corredor controlado pelo Irã, e o que tudo isso significa. Eles só querem saber: o petróleo está fluindo e o preço da gasolina está caindo? É isso. E neste momento, temos o potencial para que esse cenário se concretize. E isso não vai exigir que os Estados Unidos mudem de rumo, porque na verdade não fizemos nada. Só exige que Donald Trump declare vitória, o que é um mecanismo elegante para salvar as aparências. E se você combinar isso com o acordo nuclear russo com o Irã, resolve agora o Estreito de Hormuz e resolve o programa nuclear de uma só vez. Então é isso que eu acho que está acontecendo neste momento. Sabe, é difícil dizer por que de novo estamos falando de Donald Trump. Estamos falando do governo Trump. Mas eu acho sim que basicamente temos que reconhecer que, embora Trump seja emocionalmente instável, a única coisa com que ele se importa é o legado de Donald Trump, o legado da família Trump. E ele sabe que isso está em risco. Quer dizer, Hakeem Jeffries acabou de se pronunciar e basicamente disse: se vencermos as eleições de meio de mandato, vamos partir com tudo para cima de cada membro do governo Trump. Então eles sabem disso. Esta é uma luta existencial para Trump e seus apoiadores. Eles têm que vencer as eleições de meio de mandato. E eu acho que ele não vai brincar com isso. Não vai ficar aqui jogando joguinhos idiotas, porque ele já fez isso e perdeu. Ele precisa que os preços do petróleo caiam. Precisa, sabe, da percepção de uma vitória americana. E se puder vir a público e dizer que, graças a mim, agora tem um controle melhor sobre o programa nuclear iraniano, porque agora o limitamos basicamente a uma questão russa, o que, aliás, é paralelo ao que estamos fazendo com a Arábia Saudita. Então, Estados Unidos e Rússia também estão trabalhando juntos. E esta é uma declaração séria que vou fazer. Se o acordo russo for adiante, e o acordo dos Estados Unidos com a Arábia Saudita também for adiante, serão dois atos de equilíbrio. Ambos cumprem o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ambos afastam a região da aquisição de armas nucleares. A Arábia Saudita obter energia nuclear é vista como um contrapeso à aquisição de energia nuclear pelo Irã. Mas, como a aquisição de energia nuclear pelo Irã é feita por meio dos russos, e a da Arábia Saudita pelos Estados Unidos, ambas ficam sob controle e podem ser monitoradas pela Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA. Então, se isso realmente acontecer, é algo muito, muito bom. Porque lembre-se, há apenas 6 meses todo mundo dizia, bem, o Irã vai se retirar do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Quando isso acontecer, a Arábia Saudita vai, sabe, exigir acesso a armas nucleares. E todo mundo falava de uma proliferação em massa. Aqui temos um cenário em que tanto a Arábia Saudita quanto o Irã recuam da nuclearização, falam em energia nuclear, e o caminho da energia nuclear é feito por meio do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, as coisas estão se acalmando agora. Não vou ficar aqui e declarar vitória. E não vou ficar aqui e dizer que estamos fora de perigo. Mas eu diria que as perspectivas de paz na região parecem cada vez melhores. Bem, aqui vai outro contexto que talvez seja importante. Nesse acordo entre o Irã e Omã, o Irã também estabeleceu a base de que a proibição, da qual eles vinham falando, num acordo desse tipo de navios militares dos Estados Unidos, dentro e nos arredores do estreito, basicamente já entrou em vigor. Não há nenhum navio da Marinha dos Estados Unidos num raio de 400 quilômetros do estreito. E sobre o seu ponto, Scott, a respeito da imagem, digamos, das sanções dos Estados Unidos, do bloqueio e da guerra econômica, em contraste com a realidade, o ministro do petróleo do Irã disse que, apesar do bloqueio, eles ainda estão conseguindo enviar para a China e suas refinarias cerca de 1,2 milhão de barris de petróleo iraniano por dia. E aí há esta notícia que eu acho muito importante, que saiu hoje.
I know you just wrote about how the US. Eu sei que você acabou de escrever sobre como os Estados Unidos são o elo mais fraco no teatro europeu, mas também há muita preocupação, e isso está vindo de todos os think tanks de defesa, de todo o establishment de política externa. É um alarme, porque essas escassezes sobre as quais falamos há tantos meses estão ficando tão graves que a Coreia do Sul, o Japão e a província chinesa de Taiwan, que os Estados Unidos adoram armar até os dentes contra a China, estão todos enfrentando filas de espera de muitos e muitos anos por causa das escassezes provocadas pela guerra com o Irã. Então, talvez você possa falar sobre alguns desses fatores de contexto que podem estar empurrando os Estados Unidos nessa direção. Não porque Trump seja um amante da paz, nem porque o establishment de política externa dos Estados Unidos queira sair do negócio da guerra, mas simplesmente porque existe aqui um contexto que talvez seja inevitável. That might be inescapable. Your thoughts on this? Well, it's curious. I think Mr. Bem, é curioso. Acho que o Sr. Colby, que é subsecretário de Defesa, é o homem que tem sido ligado à nova revisão da postura nuclear, que reduziu o limiar para o uso de armas nucleares táticas americanas em certos cenários. E uma das razões para isso é que os Estados Unidos perderam a capacidade de projetar poder de forma significativa usando armas convencionais, armas cujo estoque nós esgotamos como resultado da guerra com o Irã. Isso significa, por exemplo, na Europa. Vamos falar primeiro da Europa. Colby disse que os Estados Unidos estão apoiando o que é chamado de OTAN 3.0, que basicamente transfere a OTAN para os europeus, e que os Estados Unidos vão buscar uma retirada maciça de tropas da Europa para o hemisfério ocidental. Ele basicamente disse que nossa prioridade é o hemisfério ocidental. Embora ainda nos importemos com a Europa, achamos que a Europa estaria melhor sob uma OTAN 3.0, o que nos permite redirecionar recursos de volta para os Estados Unidos. E isso automaticamente, alivia esse problema. Porque se os Estados Unidos se retirarem, não precisamos nos preocupar com a capacidade americana de projetar poder na Europa, que neste momento é nula. Zero. Nada. Não temos nada. Acabei de escrever sobre isso, pessoal. É constrangedor como somos fracos na Europa. Somos simplesmente patéticos. Mas, pelo menos agora, vamos parar de ser patéticos simplesmente nos retirando. Mas agora vamos para o Pacífico, porque uma das coisas que Colby disse é que estamos focados no hemisfério ocidental e na primeira cadeia de ilhas. Agora, as pessoas provavelmente deveriam olhar para a primeira cadeia de ilhas, entender o que ela é. É uma sequência de ilhas. Foi sobre isso que escrevi o artigo. Mas é essa sequência de ilhas que vai das Aleutas, passando pelo Japão, por Hokkaido e seguindo para baixo. Sabe, você acompanha e passa pelas Filipinas e vai descendo até. Basicamente, estamos dizendo que esse é o limite. É aqui que bloqueamos a expansão da China no Pacífico. É absurdo, porque a China atua do outro lado da primeira cadeia de ilhas. A China, eu acho, atua, não sei como eles chamam aquilo, Mar do Sul da China. Isso é a segunda cadeia de ilhas, a terceira cadeia de ilhas. Quem sabe como eles chamam, mas é uma cadeia de ilhas diferente. A China já está fora da primeira cadeia de ilhas. Não conseguimos contê-los de forma alguma. Mas é isso. Então, a primeira cadeia de ilhas, você vê isso na segunda cadeia de ilhas. Mas acho que o Mar do Sul da China ainda fica dentro da primeira cadeia de ilhas. Só que a China está operando no espaço entre a primeira e a segunda cadeia de ilhas. Nós já temos problemas, mas este é o nosso objetivo. Manter a China contida dentro da primeira cadeia de ilhas. Mas para isso, temos que ser capazes de concretizar o que dissemos que precisava ser feito no documento da Estratégia de Segurança Nacional, publicado em novembro de 2025. O documento dizia que precisamos ter superioridade convencional sobre a China. Foram essas as palavras usadas. Superioridade. Isso significa que seremos tão superiores à China em poder convencional que eles nunca vão nos enfrentar. Eles sempre vão recuar. Nós vamos dissuadir. Não se trata de armas nucleares. Bem, agora sabemos que se trata de armas nucleares, porque não temos armas convencionais.
Não temos nada. Zero. Tiramos tudo de lá. E não são apenas os nossos arsenais que foram esvaziados. Tiramos as armas de defesa aérea da Coreia do Sul e do Japão. O THAAD, que implantamos na Coreia do Sul, com um grande alarde, porque fazia parte da nossa determinação de manter a Coreia do Norte à distância. E que se dane o que os chineses pensam. E depois, os PAC-3 no Japão. Nós colocamos esses sistemas lá e garantimos aos japoneses que vamos defendê-los. Também dissemos aos japoneses, vamos lhes dar 400 mísseis Tomahawk, para que vocês possam contra-atacar a Coreia do Norte se ela algum dia ousar atacá-los. E os japoneses ficam tipo, legal. E na Coreia do Sul e no Japão, tipo assim, eles também podem brincar de gente grande no setor nuclear. Nós dissemos, claro, vamos incluir vocês no planejamento de armas nucleares e tudo mais. Então, se houver uma guerra nuclear, vocês podem se sentar à mesa grande, olhar o grande painel e se sentir muito importantes. E todos eles disseram, uau, estamos realmente seguros, estamos protegidos, estamos muito felizes. E então, no meio da guerra com o Irã, entramos e retiramos o THAAD. Retiramos o PAC-3 e mandamos os japoneses esquecerem os Tomahawks. Eles nunca vão vê-los. De repente, sul-coreanos e japoneses ficaram completamente desprotegidos. Não tem nada, o que é problemático. Bom, então podemos ir além. Os sul-coreanos vêm trabalhando em um grande exercício militar com os Estados Unidos. É um exercício anual. É um exercício grande. E os Estados Unidos disseram aos sul-coreanos que realmente precisamos prestar atenção à Coreia do Norte e à ameaça que ela representa. Porque a Coreia do Norte enviou dezenas de milhares de tropas para lutar contra a Ucrânia. E eles aprenderam a guerra no estilo ocidental, algo que nós mesmos ainda não dominamos plenamente. E agora eles voltaram. Então vão introduzir a guerra no estilo ocidental na Península Coreana. E os sul-coreanos disseram, uau, estamos realmente assustados com isso. Nos ajudem, não se preocupem, vamos realizar um exercício focado exatamente nisso. Fizemos todo esse exercício para nos concentrarmos em como responder à guerra no estilo ocidental da Coreia do Norte, sabe? Sim, no dia anterior ao início do exercício, o presidente dos Estados Unidos unilateralmente disse, não, vamos reduzir significativamente nossa participação nesse exercício. Que sinal isso manda para a Coreia do Sul? Porque agora esse exercício, que era sobre responder ao aumento das capacidades da Coreia do Norte, acabou. Enquanto isso, a Coreia do Norte enviou uma brigada de lançadores de mísseis balísticos para a Rússia, e eles estão lançando mísseis balísticos contra a Ucrânia neste exato momento. Então, eles estão adquirindo experiência de combate no emprego de mísseis balísticos. Isso também vai ajudá-los em qualquer possível conflito. Essa é a realidade. Os Estados Unidos não têm armas. Agora, imagine estar em Taiwan e terem dito a você que a América está lá para protegê-lo e que a América sempre vai protegê-lo, que estamos lá. Não se preocupe com isso. E então acordar para a realidade de que a América não pode protegê-lo, de que a América não tem nenhuma capacidade de protegê-lo. Isso também é problemático. E essa é a realidade da situação. Os Estados Unidos literalmente perderam toda a capacidade de travar uma guerra convencional, porque nos esgotamos, e não vamos nos recuperar de novo. E a única forma de continuarmos capazes de projetar alguma presença militar significativa é dizer aos chineses, embora não tenhamos superioridade convencional sobre vocês, se vocês nos atacarem ou se nos envolvermos num conflito, entendam que vamos recorrer a armas nucleares cedo, sem rodeios, começar logo com armas nucleares. Será que realmente queremos viver nesse mundo? Quer dizer, imagine estar no Japão. Porque, Dani, eu gostaria de saber sua opinião sobre isso, mas eu não acho que a China jamais usaria uma arma nuclear contra Taiwan. Por quê? Porque Taiwan é China. Por favor, entendam que os chineses veem Taiwan como China. Então a China não vai lançar uma bomba nuclear contra si mesma. Isso não vai acontecer. E eles também não vão destruir Taiwan. Eles não têm o hábito de se destruir. Então, se os Estados Unidos usarem armas nucleares,
Adivinhem quem vai ser atingido? O Japão. Agora imaginem os japoneses ali pensando, espera aí o quê? Vocês vão fazer o quê? Usar armas nucleares contra a China, e aí eles vão atacar a gente com armas nucleares. Não Taiwan. O Japão. O Japão é que vai ser atingido. Então isso muda tudo. Muda o entendimento fundamental. E agora precisamos falar da Europa por um instante. And now we have to talk about Europe for a second, because Porque eu teria interesse em saber que sinais os Estados Unidos estão dando à Grã-Bretanha, à Europa e à OTAN sobre a campanha ampliada de drones. Porque se a CIA está dizendo que vamos reduzir, que temos a possibilidade de reduzir nosso envolvimento nas operações ucranianas com drones, e os britânicos estão dizendo, bem, nós vamos preencher esse vazio. Agora Maria Zakharova se pronunciou ontem e disse, então deem adeus à Grã-Bretanha. Se vocês fizerem isso, entendam que vamos destruir as capacidades da indústria de defesa de vocês envolvidas nisso, na Ucrânia e em outros lugares. E eles estão falando sério. Os russos simplesmente não estão mais para brincadeira. Então agora Andy Burnham vai cometer suicídio? so now is Andy Burnham going to commit suicide? And there's a lot of people thinking that if they do E há muita this, gente they go pensando back que to se Europe. fizerem isso, os Estados Unidos vão apoiar a Europa. E em vez de uma ameaça, acho que uma das coisas que o diretor disse a Narishkin foi: vamos fazer tudo ao nosso alcance para impedir a escalada da guerra de drones. Então acho que vocês vão ver muita movimentação de bastidores por parte dos Estados Unidos. Burnham acha que vai voar até lá, falar com Donald Trump sobre obter sinal verde dos Estados Unidos para fornecer tecnologia à Ucrânia para que ela produza internamente mísseis Scalp, os Storm Shadow. Eles estão avançando nessa direção. Seria interessante ver o que os Estados Unidos dizem sobre isso, o que o governo Trump diz sobre isso. What the Trump administration says about this. They really do need to Eles realmente precisam encerrar isso. know what happened. Scott Ritter não sabe o que aconteceu durante a Guerra Civil Chinesa. O quê? Como você sabe disso? Quer dizer, como eles sabem o que eu sei? Danny, eu só estou curioso. Quer dizer, não é como se eu tivesse uma biblioteca cheia de livros lá embaixo sobre a Guerra Civil Chinesa. Eu não venho acompanhando esse assunto de jeito nenhum. Eu não sei quem é Chiang Kai-shek. Nada disso. Eu não sei sobre a Longa Marcha de Mao. Que diabos eu saberia sobre essas coisas? Nada. Desculpa. Eu acabei de ver esse comentário e estou de bom humor. Então pensei, tá bom, eu não sei nada. Sou uma pessoa estúpida, que erra tudo, que não sabe nada sobre a Guerra Civil Chinesa. Person who gets everything wrong who knows nothing about the Chinese Civil War. Brutal. Brutal. Não, eu ia dizer. Quem sabe, claro, sempre tem alguém na audiência que adora que eu vá a esses lugares. Sabe, infelizmente provocar indignação é algo real nesses espaços online. Mas, sobre o que você disse a respeito do Japão e da situação lá, eu conheço muito bem muitas pessoas que me dizem, na China, pessoas com família na China, que há um forte sentimento de que o Japão é quem parece querer estar na linha de frente, que está fazendo o trabalho sujo dos Estados Unidos. É quase como se estivessem pedindo para que, se uma guerra começar, o Japão seja o primeiro a ser atingido. Se isso envolve armas nucleares, claro, não sabemos. Há esse sentimento, não só por causa de décadas e décadas e décadas e décadas dessa história horrível, mas há uma... Armas nucleares, isso é importante, porque eu entendo a sua hesitação em falar sobre a China lançar armas nucleares contra o Japão. I understand your hesitancy to talk about China nuking Japan, but understand this. Mas entenda isto. Neste momento, o mundo tem uma certa filosofia de dissuasão baseada na ideia de que guerras nucleares não podem ser vencidas. Portanto, armas nucleares jamais podem ser usadas. Assinamos uma declaração nesse sentido em fevereiro de 2022. Agora, nós violamos isso. Sabemos que em novembro de 2024, o governo Biden estava pronto para entrar em guerra nuclear com a Rússia. E eles realmente tinham um plano. Como o chefe de planejamento do Comando Estratégico disse ao CSIS em novembro, estamos prontos para ter uma troca nuclear com a Rússia e vamos vencê-la. Isso significa que a filosofia é de que guerras nucleares podem ser vencidas.
Portanto, usaremos armas nucleares. A CIA informou o Congresso de que havia uma probabilidade superior a 50% de ocorrer uma guerra nuclear antes do fim de 2024. Então, sabe, os Estados Unidos vêm operando, já há algum tempo, numa espécie de modo de zona liberada para o uso de armas nucleares. Supostamente, Trump reduziu isso. Mas agora, com Colby falando sobre o uso antecipado de armas nucleares táticas, isso significa que alguém acredita que podemos usar armas nucleares e sair impunes. O problema aqui é o seguinte: se guerras nucleares não podem ser vencidas, então armas nucleares nunca podem ser usadas. O que acontece se uma arma nuclear for usada? Significa que armas nucleares podem ser usadas, porque acreditamos que guerras nucleares podem ser vencidas. Isso significa que essa é a política dos Estados Unidos. Agora, se todas as outras nações mantiverem a política de que guerras nucleares não podem ser vencidas e, portanto, armas nucleares nunca podem ser usadas, vocês entendem que nesse momento elas estarão em uma posição inferior. Nem a Rússia, nem a China permitirão que esse tipo de desequilíbrio na postura nuclear exista. Então, se os Estados Unidos usassem uma arma nuclear contra a China, na minha opinião, é 100% garantido que o Japão seria atingido por uma arma nuclear. É isso que eu quero dizer. Por isso, não quero dizer que a China esteja buscando iniciar um ataque nuclear, mas se os Estados Unidos soltarem o gênio nuclear, o Japão desaparece. E o Japão precisa saber disso. Afinal, legalmente, o Japão é um estado inimigo. E o que eles estão fazendo viola suas obrigações sob a Carta das Nações Unidas. Eles não têm permissão para se remilitarizar. As pessoas deveriam entender. E, portanto, o Japão não é a vítima aqui. É o agressor. O mesmo vale para a Alemanha. A Alemanha é um estado inimigo, classificado assim pela Carta das Nações Unidas, e não tem permissão para se remilitarizar. Então, quando Merz fala em construir um exército de 400 mil homens, o mais forte da Europa, e em marchar, marchar para o leste, rumo à Rússia, isso automaticamente permite que a Rússia ataque a Alemanha. Sim, porque é isso que diz a Carta das Nações Unidas. Qualquer estado derrotado que tente se remilitarizar e repetir os erros do passado pode ser atacado a qualquer momento por um dos estados vitoriosos, sem precisar da permissão do Conselho de Segurança. É onde estamos hoje. Então, o Japão e a Alemanha precisam, de certa forma, tomar cuidado com o que estão fazendo, porque estão realmente brincando com fogo. E não é interessante que esses dois países talvez sejam os dois mais submissos quando se trata dessas forças de que você está falando, que estão flertando não só com a guerra, mas com uma guerra nuclear? Isso está em Washington. Quer dizer, essa é a realidade. É uma realidade muito triste. E sim, eu concordo, Scott. E acho que apesar de a China ter uma política de não usar armas nucleares primeiro, essa política vai por água abaixo quando há uso de armas nucleares. E há um forte sentimento, e este é um contexto importante para esse forte sentimento, na China, de que o Japão está seguindo o caminho que seguiu não muito tempo atrás em relação à China. Ou seja, o de agressor ativo, pronto para fazer algo realmente estúpido. Porque a China, isto não é mais 1930, 35, 40 ou 45. Tomar uma decisão realmente estúpida de entrar em guerra com a China em nome daqueles, em Washington, que querem ver isso acontecer. Então é realmente perigoso. E sim, acho que o Japão está realmente na linha de frente nisso, porque também é o país que provavelmente tem menos chance de recuar, considerando já quantos anos. E é disso que muitas pessoas na China reclamam, e do que muitos chineses reclamam. Há muito sentimento anti-China no Japão. Ainda há. E isso só piorou desde esse impulso de remilitarização, porque tudo foi direcionado para mirar a China. E esse é um problema criado pelas elites deles. Mas isso tem um grande efeito em todo o país. Sim, estamos vivendo tempos realmente sérios.
Mas, Scott, eu me dirijo a você porque acho que alguns podem subestimar essa ameaça, considerando que, sabe, Rússia e China têm armas nucleares. Sim, há gente louco bastante em Washington para cogitar isso. E se há pessoas dispostas a cogitar, diabos, ninguém estava realmente prevendo. Quer dizer, algumas pessoas afirmam que previram que a guerra com o Irã aconteceria quando aconteceu, mas a maioria não esperava que ela acontecesse naquele momento. E então aconteceu. Então, suponho que previsões, ou análises baseadas no futuro, como todos nós descobrimos, podem ser algo difícil de dominar. Mas os fatos ainda podem. Sim, mas se os fatos estão aí, mesmo que apenas para indicar uma possibilidade, então é uma possibilidade. Mas quais são os seus pensamentos? Well, I mean, here's the thing. Bem, quer dizer, sabe, é o seguinte, é dever e responsabilidade dos analistas fazer o papel de Cassandra, assumir o papel de Cassandra. É uma referência à Odisseia. Mas sabe, Cassandra era, acho eu, filha do rei Príamo, de Troia, irmã daquele cara que foi arrastado por Aquiles, Heitor. Mas foi ela quem disse, não sigam por esse caminho. Ela vê Troia em chamas, diz não deixem o cavalo de Troia entrar, e todo esse tipo de coisa. E todo mundo a ignorou. Sabe, nós como analistas temos a responsabilidade de coletar dados, avaliar dados. E depois, sabe, quando eu era alguém que aconselhava presidentes, primeiros ministros, secretários gerais, comandantes em chefe e assim por diante, você não chega com uma única opção. O que eu fazia era apresentar a situação e depois expor 3 ou 5 cursos de ação prováveis. Eu os classificava pela probabilidade de acontecerem e explicava por que fiz aquilo. Havia uma justificativa, mas entenda, se eu estivesse apresentando 5 cursos de ação e acertasse um, isso significaria que eu errei 4. If I'm right on one, that means I was wrong on 4. So, that's the whole problem with doing predictive. Então, sabe, esse é todo o problema de fazer análise preditiva. É muito difícil e há muitos fatores envolvidos. A outra coisa sobre análise preditiva é que você faz uma previsão com base nos dados que existem naquele momento. Mas quando você está numa situação como esta, em que, sabe, os acontecimentos estão em constante evolução, acho que dá para dizer que a análise de avaliação de ameaças, feita no Pacífico, em fevereiro deste ano, era muito diferente da que está sendo feita hoje. Porque em fevereiro, não tínhamos esgotado a totalidade dos nossos estoques de munição. Hoje, esgotamos. Isso muda tudo. Em fevereiro, não tínhamos sido derrotados pelo Irã. Hoje fomos. Em fevereiro, não tínhamos a crise energética global que temos hoje. Então, sabe, se eu tivesse dado a vocês uma análise muito formal em fevereiro, listando coisas como essas, e desse uma análise hoje, seria uma análise bem diferente. Isso quer dizer que eu estava mentindo para vocês em fevereiro? Não. Só quer dizer que os dados mudaram. A situação mudou. E uma das coisas que você faz como analista é reavaliar constantemente os dados e confrontá-los com as avaliações que você fez para testar a validade da avaliação. E você muda a avaliação quando necessário. É isso que um bom analista faz. E você vai modificar seus 5 cursos de ação mais prováveis. De novo, se um estiver certo, isso significa que 4 estão errados. Então você vai estar errado, sabe, 80% das vezes. Mas esse é o mundo da análise preditiva. Então, eu só pediria que as pessoas tenham paciência. Isso é algo difícil que o Danny está me pedindo para fazer. E é algo difícil que as pessoas pedem para o Danny fazer. É uma tarefa que não é valorizada, porque as pessoas gostam de fingir que sabem mais do que todo mundo. E quando você erra, elas dizem, você errou. Mas eu não acho que estamos errando por maldade. Estamos errando ao tentar fazer algo bom. Então, hoje temos uma situação em que o conjunto de dados mudou fundamentalmente. Podemos concordar com isso? O conjunto de dados com que estamos lidando hoje é único. Não era viável, não sei, nem 2 meses atrás. Então isso significa que está sendo feita uma nova avaliação, uma nova análise. E o que estou tentando dizer é que não fazemos ideia do que vai acontecer. Nenhuma, absolutamente.
O que podemos fazer é olhar para as coisas de forma prática. E uma das maneiras de fazer isso é pelos padrões de comportamento do passado. Isso é importante. Os seres humanos são criaturas de hábito. E quando se reúnem em estruturas organizacionais, eles mantêm esses hábitos. Então, o que podemos dizer é que, embora o conjunto de dados tenha mudado, quando sobrepomos os padrões de comportamento adotados por organizações e nações, esses padrões tendem a se manter consistentes ao longo do tempo. É por isso que, embora falemos do potencial de conflito, do perigo de conflito agora no Pacífico, porque os conjuntos de dados mudaram, os padrões de comportamento, porém, indicariam que não temos um risco tão alto de combate. Olhe para Taiwan em si. A própria Taiwan não é um Estado-nação exclusivamente focado na independência em relação à China. Na verdade, há muita dinâmica política em Taiwan que a está levando na direção oposta. A presidência, sim, é controlada por um nacionalista taiwanês. Mas o parlamento é controlado por, meu Deus, qual é o partido de Chiang Kai-shek? O Kuomintang. Quem foi Chiang Kai-shek? Ele esteve envolvido na Guerra Civil Chinesa? Não sei. Mas o Kuomintang está lá, e eles estão, de fato, enviando delegações à China continental para se reunir com o Partido Comunista Chinês e discutir como podem avançar, como Taiwan e a China podem avançar juntas, se afastando dessa ideia de independência e como podem se unir. Então, acho que há muita coisa em curso na relação entre Taiwan e China que precisa ser levada em conta quando se analisa, por exemplo, o apoio militar americano a Taiwan, a venda de armas e assim por diante. Porque, se você olhar para a venda de armas e o apoio militar americano, isso sugeriria que Taiwan está se preparando para uma guerra com a China. Eu acho que está acontecendo exatamente o contrário. A China, na verdade, está se preparando para uma união econômica com Taiwan, que levará a algum tipo de resolução política dessa questão. Talvez sabe como é? Há duas bandeiras, uma nação. Não sei como eles chamam esse negócio. Duas bandeiras, um país, dois sistemas, talvez. Mais ou menos como eles têm com Hong Kong. Sim, sim. É assim que muita gente também imaginaria uma provável reunificação. Porque, na verdade, eu acho que apesar da tentativa de fomentar uma grande quantidade do chamado sentimento independentista, sentimento separatista, ainda há um sentimento forte, especialmente em relação a lutar uma guerra e a ideia de se separar pela força, que é para onde os Estados Unidos realmente estão empurrando. De que isso é muito, muito, muito impopular. E sim, a tendência ainda é. O debate, na verdade, é mais sobre como seria a China do que sobre como seria uma Taiwan independente, apesar de toda a propaganda em torno disso. Mas como você disse, Scott, olhando para padrões de comportamento do passado, acho que há um padrão que é bastante evidente, e talvez tenha ficado muito evidente sob o segundo governo Trump. À medida que as coisas pioram para a projeção de poder dos Estados Unidos, para a hegemonia e para essa coisa chamada império, como alguns a chamam, também há uma tendência de que aqueles que falam sobre armas nucleares táticas, como Elbridge Colby ou os Pete Hegseth, do outro lado do espectro, talvez mais odioso, tendem a tomar medidas que podem ser não apenas contraproducentes, mas também bastante perigosas e incrivelmente imprevisíveis. No sentido de que pessoas de mente racional talvez até estejam pensando, bem, o que alguém que formula política externa para os vários interesses atendidos pela política externa dos Estados Unidos faria? Talvez essa não seja a trajetória correta, mas eles fazem isso mesmo assim, como vimos com o Irã e como temos visto com a continuidade do conflito na Ucrânia. Então, o que você pensa sobre isso? Porque acho que isso também fala dos perigos de um conflito nuclear. Porque, embora, é claro, não devesse haver ameaça de uma guerra real entre os Estados Unidos e a China, dado o equilíbrio de forças, ainda há pessoas que falam sobre isso, planejam isso e, sabe, seguem certos padrões de comportamento. Como isso influencia aqueles que de fato puxam as alavancas?
Bem, o que é interessante, e isso é puramente anedótico, é o seguinte. Antes de tudo, temos que reconhecer que os chineses têm sido muito reticentes em participar de discussões sobre controle de armas nucleares, com os Estados Unidos, com a Rússia, com qualquer um. Eles sempre entenderam que tinha um pequeno programa de armas nucleares voltado puramente para a dissuasão. Tinham uma política de não usar primeiro, e não eram dos que construíam dezenas de milhares de armas nucleares, como a Rússia e os Estados Unidos. Então, sempre deixaram que a Rússia e os Estados Unidos resolvessem essa questão por conta própria e reduzissem seus arsenais. Mas agora temos uma situação em que os Estados Unidos ameaçaram a China com a possibilidade de um ataque nuclear preventivo que eliminaria sua dissuasão nuclear estratégica, tornando a China meio que refém de ameaças nucleares americanas. Então a China modernizou o DF-41. Sabe, cerca de 300 silos, 100 mísseis em rotação, múltiplas ogivas, mísseis lançados de submarinos, novos bombardeiros. E de repente o jogo mudou. E temos os Estados Unidos. Um dos motivos pelos quais os Estados Unidos se retiraram do último tratado de controle de armas que restava, o novo START, foi que os Estados Unidos estavam observando um desequilíbrio de poder. Embora a China diga que seu programa nuclear é independente da Rússia, não acho que possamos descartar a percepção, se não a realidade, do urso-dragão ou do dragão-urso, dependendo de como se queira definir, da unidade dos interesses estratégicos russos e chineses. Vimos isso se manifestar de forma concreta, eu diria, em fevereiro de 2022, quando Putin foi à China na véspera dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Eles divulgaram uma declaração de 5.000 palavras, que basicamente dizia: nós nos opomos à ordem internacional baseada em regras, nos opomos à hegemonia americana e vamos promover a multipolaridade. Sabe, aquilo ficou definido. Não existe uma aliança militar, mas sabemos que os russos e os chineses realizaram grandes exercícios militares sob comando unificado. Há um esforço para fazer com que a doutrina da Rússia esteja em conformidade com a doutrina da China. Assim, se algum dia precisassem travar uma guerra conjunta, teriam uma doutrina conjunta de combate. É mais ou menos como o que a OTAN faz, ou fazia. Então, existe esse aspecto de atuação conjunta entre Rússia e China. E menciono isso porque, recentemente, tive a oportunidade de conversar com representantes do Escritório do Adido de Defesa chinês em Washington, D.C. Tivemos conversas, e essas conversas abordaram o controle de armas. E eu achei, no segundo em que esse assunto foi levantado, que eles ficariam reticentes e distantes. Foi exatamente o contrário. Eles indicaram que essa era uma questão pela qual estavam extremamente interessados. E embora nada de concreto tenha saído disso, a impressão foi que eles consideravam esse um tema que poderia ser explorado em conferências em Pequim e por meio de novas discussões. O que é curioso, porque essa é exatamente a direção oposta àquela para a qual a China parecia estar indo. Mas acho que hoje estamos numa situação em que a China reconhece que há uma nova realidade. A ausência de acordos de controle de armas está, na verdade, levando a uma escalada dos preparativos para uma guerra nuclear por parte dos Estados Unidos, o que exigirá uma contra-escalada por parte da China e da Rússia. E essa não é a trajetória que a China quer seguir. Então acho que o controle de armas está começando a ser visto com bons olhos. Ou seja, eles estão analisando como o controle de armas pode de fato favorecer os interesses estratégicos da China. E isso é uma boa notícia, porque até agora a China tem sido muito reticente quanto a isso. Agora, isso não significa nada. Não é uma política oficial chinesa. São informações puramente anedóticas. Mas a questão é que é com isso que temos de trabalhar. Pelo menos é com isso que eu tenho de trabalhar, até que mais informações se tornem claras.
Mas sabe, embora os Estados Unidos e a Rússia pareçam não ter encontrado nenhum terreno comum para avançar nas negociações de redução de armas nucleares estratégicas, a China parece estar pelo menos aberta a conversar sobre esse tema. E isso sempre pode ser um começo. Porque uma das coisas que tem impedido os Estados Unidos de buscar uma relação bilateral tradicional de controle de armas com a Rússia é a preocupação com a China. Então, talvez agora a China encontre uma forma de entrar nessa discussão. E quem sabe algum dia estaremos falando de controle de armas de volta à mesa, o que seria algo realmente bom. Sim, seria. Seria com certeza, especialmente com o rumo que Washington está tomando. Seria algo muito bom. Certo, Scott. Bem, foi um ótimo programa. Temos um superchat aqui. Onde está o Congresso diante desse bando de praias? Bem, acho que dá para dizer isso sobre cada uma das coisas de que falamos hoje. Não sei o que a pessoa estava respondendo aos 2 minutos e 33, mas muito obrigado por isso. E obrigado também por se tornar um novo membro. Scott, quero garantir que todos saibam que seu site, In Substance, scottritter.com, está na descrição do vídeo abaixo, para que as pessoas possam apoiar você. Você tem alguma palavra final antes de eu encerrar a transmissão? Final words before I hit end stream here. Não, obrigado por me receber. Só quero lembrar ao seu público que tanto você quanto eu somos jornalistas independentes. E isso significa que existimos graças ao apoio que vocês oferecem. Estou me preparando para ir à Rússia muito em breve, para repetir minha viagem de junho, que considero ter sido muito produtiva em termos de conteúdo gerado. Como jornalista independente, só posso fazer essas viagens se receber apoio das pessoas por meio de doações. Então, eu pediria a qualquer pessoa que ache que o trabalho que faço vale a pena, que vá até a seção de doações na minha página do Substack e faça uma doação. Estou em cerca de 50% do que preciso para tornar essa viagem totalmente viável. Mas também peço que vocês apoiem Danny Haiphong e o importante trabalho que ele também está fazendo. E enfim, é isso. Nós, jornalistas independentes, não podemos ser independentes se tivermos que depender de apoio corporativo. Precisamos depender de apoiadores como vocês, as pessoas desta audiência. Então, obrigado pelo apoio de vocês até agora e espero que possamos continuar fazendo um bom trabalho juntos. De fato. Sim, pessoal. Muito obrigado por assistirem hoje. Vocês ouviram o Scott, apoiem-nos se puderem. Há um site aí em cima e vocês podem encontrar o link na descrição do vídeo abaixo. Pessoal, amanhã estarei de volta com o professor Richard Wolff para falar sobre economia global e geopolítica. Às 14h, horário da costa leste dos Estados Unidos, no mesmo horário, dia 28 de agosto. Todos os links e as formas de apoiar este canal estão na descrição do vídeo abaixo. Cliquem no botão de curtir. É uma forma gratuita de garantir que mais pessoas ouçam o Scott, mais pessoas ouçam o que tivemos a dizer hoje e nossas atualizações sobre as últimas notícias. Até a próxima, pessoal. Sem mais delongas, espero ver todos vocês amanhã às 14h, horário da costa leste dos Estados Unidos, dia 28 de agosto. Se cuidem. At 2 p.m. Eastern Time, August 28th.